Misturar influenciadores digitais e jornalistas no mesmo evento é ou não boa ideia? É sobre isto que falamos neste episódio. Olá viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Devemos ou não misturar influenciadores digitais e jornalistas no mesmo evento? Esta é uma pergunta, uma dúvida que muitas vezes me colocam, ou muitas vezes se coloca em cima da mesa, e na verdade a resposta não é nem sim, nem não, é depende. E depende de quê? Depende aqui do contexto, depende que tipo de evento estamos a falar, que tipo de marca é que temos e, acima de tudo, que tipo de conteúdo é que nós queremos passar ou proporcionar nesse determinado evento, certo? Isso vai ser absolutamente fundamental para definirmos se podemos ou devemos ou não juntar estas duas forças da comunicação. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar e perceber é que existem diferentes tipos de jornalistas, certo? E, portanto, e logo por aí nós temos de perceber se, por exemplo, é um evento que nós vamos apresentar muitos dados, muita informação, muitos números, ou seja, se o alinhamento do programa é um pouco mais denso, digamos assim, ao nível da informação e que talvez se enquadre mais para um determinado tipo de jornalistas que precisam dessa informação, pode não ser a melhor ideia ter, por exemplo, influenciadores digitais, ao mesmo tempo que estamos a passar esse tipo de informação mais densa ou com mais dados, porque vamos pensar no seguinte: os influenciadores digitais e os jornalistas nem sempre têm os mesmos objetivos ou necessitam das mesmas coisas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que, num evento, dar condições para que um jornalista que lá vá consiga, enfim, cumprir aquilo que é o seu papel, que é ter acesso a uma série de informações, eventualmente fazer entrevistas e ao mesmo tempo fazermos com que os influenciadores tenham também condições para fazer o seu trabalho, ou seja, o evento tem que proporcionar condições para que os conteúdos possam ser realizados, para que possam ser feitos as stories, os vídeos, os reels, temos que ter o logotipo, por exemplo, de forma muito patente e temos dinâmicas. A própria dinâmica, o alinhamento do evento tem que ser acessível para que os influenciadores digitais consigam criar conteúdo para as suas plataformas e para as suas redes sociais. Então, voltando a esta questão, a análise passa pelo seguinte: nós percebermos que qual é o alinhamento do evento, que tipo de experiência e de informação é que eu vou dar neste evento em concreto, e em função disso nós vamos decidir se vamos conseguir, por exemplo, ter jornalistas mais de lifestyle, mais dos chamados meios cor-de-rosa, por exemplo, e influenciadores digitais, porque o tipo de informação que este tipo de jornalistas necessitam e os influenciadores digitais também necessitam não colidem, ou seja, são tipo de ambientes que dá para ambos fazerem bem o seu trabalho, que ao fim e ao cabo é aquilo que nós nos eventos temos de garantir, certo? É que eles façam bem o seu trabalho. Se por seu turno temos um evento mais denso, em que queremos passar mais informação, mais números, mais músculo, mais declaração, mais facto, pode ser boring, ou seja, pode não ser interessante termos influenciadores digitais naquele momento, porque aquele tipo de informação ou a forma como estamos a comunicar não vai ser atrativa para eles. Contudo, para jornalistas, vamos supor, de economia, ou de educação, ou de sociedade, ou mesmo de atualidade, pode ser super importante e super interessante aquele formato.
Portanto, e recapitulando, olharmos bem para que experiência queremos proporcionar com este evento, que tipo de dados queremos fornecer, que condições é que podemos dar a uns e a outros e pensar, vou só ter jornalistas neste evento, vou misturar, mas vou misturar com consciência e perceber que o tipo de jornalismo e de influenciadores se coadunam e que, portanto, vai ser uma experiência positiva para ambos, ou se faça aqui uma separação. Uma das hipóteses também que em algumas situações é feita é um bocadinho o modelo misto em que se tenta agradar ao melhor dos dois mundos, mas de um modo separado. Vamos supor que temos uma parte do evento mais formatada para informação com mais músculo e com mais dados e com declarações, e portanto, e aí temos só um determinado tipo de jornalistas, e noutro horário, por exemplo, e no mesmo dia, podemos ter, suponhamos, os influenciadores e outro tipo de jornalistas que se coadunem mais com este tipo de conteúdos. Isto é apenas um exemplo, obviamente que há aqui vários formatos que podem ser pensados. O ideal, obviamente, é sempre partirmos do princípio de que vamos perceber qual é a mensagem final que queremos passar, e isso vai nos ajudar a criar o alinhamento certo, e dentro do alinhamento certo vamos com certeza conseguir criar janelas de oportunidade para termos o tipo de jornalistas certos e quiçá o tipo de influenciadores digitais certos. Deixo aqui contudo também um alerta, que é, da mesma forma que na parte dos jornalistas existem os jornalistas que se dedicam a temas específicos e concretos, porque trabalham determinado tipo de secções, também nos influenciadores digitais nós podemos eventualmente juntá-los com os jornalistas. Mais uma vez, não há fórmulas mágicas, o que há é pensar, criar a estratégia, perceber a mensagem final que queremos com aquele evento, que experiência queremos proporcionar e, acima de tudo, criar condições para que tanto os jornalistas, sejam eles mais generalistas ou sejam eles mais especializados em determinados temas, e os influenciadores, sejam eles também mais lifestyle ou mais temáticos, tenham as condições certas para vivenciar o evento da melhor forma possível e que sejam capazes de criar os conteúdos também à sua medida, de acordo com aquelas que são as suas necessidades. Vou adorar saber o vosso feedback sobre este tema, ok? Obrigada! Esta semana gostaria, já sabe, de lhe deixar mais uma sugestão de leitura, desta feita a revista Trends. Também ela é trimestral e, como o próprio nome indica, apresenta aqui uma série de tendências na área do design, na área da arquitetura, na área de decoração de interiores e também aqui algumas temáticas mais de lifestyle. Recomendo muito a revista para folhear, uma revista que é quase aqui, eu diria, um catálogo, dada a experiência sensorial que as próprias páginas, a própria textura da capa traz. Fica aqui o desafio de conhecerem esta publicação e de apoiarem o jornalismo em Portugal. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!